Eterno, bendito seja o seu glorioso nome, escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat Lekadshô. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Shalom Lekulam, shalom a todos que estão assistindo a essa transmissão, seja hoje ao vivo, né, seja neste Kabbalah Shabbat, ou aqueles que não puderem assistir nesse dia, mas que vão assistir em um outro dia. Shabbat Shalom a todos, Shabbat Shalom para você que está chegando agora no canal, que descobriu esse canal recentemente, seja muito bem-vindo. Shabbat Shalom a você que já acompanha os estudos há mais tempo, que participa do nosso chat, né? Seja muito bem-vindo para mais um estudo da porção semanal. Hoje vamos tratar da porção de número 48, a Parashá Shoftim, né? Uma Parashá muito especial, como todas as outras, né? Todas as parashot são especiais, todas trazem muitos ensinamentos, né? E em breve nós retomaremos, terminaremos as 54 porções e vamos reiniciar, e você verá que você que já passou por uma, duas leituras da Torá, você vai ver que muitos novos ensinamentos vão aparecer, né? Você vai aprender mais em Bereshit, você vai aprender em Shoftim, no ano que vem você vai aprender detalhes que hoje você não vai perceber, e a Torá é assim, a gente precisa estudando pouco a pouco, né? Todos os anos para aprender, para aprofundar cada vez mais esse ensinamento, principalmente, né, se a gente abre o coração para receber a instrução, né, sem preconceitos, sem comparações com leituras anteriores ou em outras instituições, em outros locais que você certamente ouviu alguma coisa sobre a Torá, né, você teve algum ensinamento anterior, e agora você está vendo um ensinamento nesse canal trazido aí com uma leitura do hebraico direto, sem nenhuma maquiagem, para que você então vá aprendendo cada vez mais se inteirando dos ensinamentos do Eterno. Então, abre o teu coração hoje para a gente estudar essa porção, né, essa porção que se intitula Shoftim, né, Shoftim, juízos. Nós temos aqui a palavra Shofet, né? Shofet, essas três letras aqui, a raiz da palavra significa juiz ou juíza, né? Também nós temos juízas, né? Shoftá seria juíza, mas quando você acrescenta aqui o Yud e uma Mem Sufit, nós temos aqui o plural, juízes, porque nós vamos tratar de vários juízes nessa porção, né? O que é um juiz na Torá? Será que é o mesmo juiz que nós encontramos no nosso dia a dia, né? Nós temos hoje o Supremo Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior do Eleitoral, do Trabalho, enfim, nós temos várias áreas do direito que tratam, né? Que tratam de várias áreas da legislação do país, e cada uma tem juízes ali específicos para julgar, né, para julgar os processos segundo estatutos específicos, né, o estatuto da criança e do menor, da criança e do adolescente, o estatuto eleitoral, o estatuto, enfim, né, nós temos vários estatutos aí que compreendem a legislação do país. Então, esses juízes, né, seja um homem, seja uma mulher, esse juiz ele tem que julgar de acordo com esses estatutos. Bastante diferente, né, bastante diferente do juiz da Torá, descrito na Torá, que o juiz na Torá ele tem que julgar de acordo com o estatuto do Eterno, né, pela boca da Torá, como nós veremos, ou seja, conforme a Torá determina, de acordo com os mandamentos, né, as palavras que o Eterno nos deu, que nós chamamos de mandamentos. Então, somente sobre elas, o juiz, né, um juiz na Torá não está preocupado, né, com partidos políticos, não está preocupado, por exemplo, né, com um time de futebol, com a legislação do time de futebol. Ele está preocupado sempre, né, sempre em julgar de acordo com as 10 das palavras que o Eterno nos deu no Monte Sinai, né, e as tantas outras
variações, né, detalhamentos dessas palavras que são trazidas dentro da Torá. Então, um juiz na Torá, ele tem que conhecer muito bem a Torá para julgar de acordo com a Torá. Nós veremos isso hoje, né, nós veremos nessa noite esse estudo, e amanhã, se o Eterno assim permitir, durante o Shaharit e durante o Avit, nós veremos também mais alguns detalhes sobre os juízes. Então, nós temos hoje juízes que, na verdade, eles não são muito diferentes no sentido de julgar uma ação, julgar uma situação de confronto, de litígio, né? Só que eles atualmente utilizam, né, o estatuto, a Constituição, o código de lei de um determinado país ou de uma determinada área dentro desse país. O que se traz daquela época, né, que muitas atividades que o ser humano pratica hoje vêm justamente da Torá, são ensinadas na Torá, são trazidas na Torá. Então, por exemplo, um juiz em alguns países se coloca aqui uma peruca, né, num juiz. Por quê? Porque essa peruca dá a entender que ele é uma pessoa que tem experiência, que ele tem autoridade, que ele tem um respeito da sociedade ou daqueles que o cercam. Né? E na Torá você vai ver que os juízes, né, o Eterno manda selecionar pessoas que já têm idade, ou seja, que têm conhecimento da sua tribo, que têm conhecimento da Torá, que já estudou várias vezes, já passou por vários ciclos de leitura da Torá. Então tem uma autoridade para julgar de acordo com esse instrumento, né, com esse instrumento legal, digamos assim. Então é por isso que muitos colocam essas perucas para parecer, né, que tem autoridade devido à sua idade. Então nós temos aí, né, um comparativo, embora que não muito real com o juiz da Torá, mas nós vemos que esses juízes que tratamos hoje, né, que tratamos aqui no nosso mundo civil, são juízes que julgam de acordo com estatutos de uma sociedade cujo tripé de sustentação é o tripé governança, né, riqueza e religião. São os três pilares que sustentam toda a sociedade no mundo do ser humano hoje. Né? Então, as leis são feitas para atender a essas necessidades. Já as leis do Eterno têm outro tripé, que é o tripé Ahavá, Emuná, né? Ahavá, Emuná e Anavá. Nós temos o amor, né, a humildade e a fidelidade ao Eterno. Então são esses três pilares que nós deveríamos estar nesses três pilares que nós deveríamos estar nos sustentando hoje. Mas a sociedade se sustenta nos três pilares que Nimrod estabeleceu, né, logo depois na porção Noa nós estudamos esses três pilares. Então, esses juízes de hoje, do nosso mundo atual, não são os juízes conforme o Eterno definiu, né, definiu na Torá. Nós vamos também verificar que os juízes da Torá, os juízes trazidos pela Torá, não existem mais. Né? Eles deixaram de existir, né, depois de alguns juízes terem participado da história de Israel. Né? Então, esses juízes aqui, né, os juízes da Torá, eles não existem mais, não são iguais aos juízes que nós temos no nosso dia a dia. E esses juízes que foram trazidos pela Torá já não existem mais. Por quê? Porque o povo decidiu que não queria mais ouvir esses juízes, não queriam mais ser julgados por esses juízes. Né? Então, nós lamentamos isso até hoje, né? Aqueles que estão no caminho de Techuvá lamentam isso até hoje, e a gente espera que um dia, né, voltem os juízes, como o Eterno nos prometeu. O Eterno nos prometeu que um dia quem vai julgar, né, quem vai julgar aqueles que o amam são os juízes, conforme ele determinou na Torá. E até lá a gente vai ter que ficar sujeito a esses três pilares de Nimrod. O Eterno sonha em restabelecer os juízes nos portões da cidade para julgar de acordo com a Torá, pela boca da Torá.
Então, vejamos aqui, né, vejamos aqui o livro Devarim, né, Devarim, Deuteronômio, capítulo 16. Então, é aqui que começa essa porção. E a porção diz o seguinte, o verso diz o seguinte, Shoftim ve Shotrim titen lecha, juízes, Shoftim, juízes, e Shotrim. Shotrim são oficiais, são policiais, são aqueles que o juiz julga e o Shotrim, né, o Shoftim julga e o Shotrim é aquele que faz, né, cumprir o julgamento do juiz. É o que a gente chama hoje de um policial. Né? O policial ele faz cumprir a lei, ele existe para que seja cumprida a lei determinada pelo juiz, né? A lei determinada pela legislação do país. Que tem terás para ti, Berrol Shearecha, em todos os teus portões, em todos os teus portões. Não existe aqui a palavra cidades, como as traduções trazem. Né? As traduções trazem, você terá juízes em todas as suas cidades, mas na verdade são nos portões da cidade. Nos portões da cidade é que o juiz ficava julgando, né? Julgando os casos que eram levados a ele, né? Para ele dar a sua decisão de acordo com a Torá, de acordo com, pela boca da Torá, que era feita esse julgamento. Asher Adonai Elohecha, que Adonai, o teu Elohim, Naten Lecha, dá para você. Ou seja, quem estabelece os juízes, quem estabelece os portões, quem estabelece toda a nossa vida, né? Adonai, o nosso Elohim. Lembra aqui, né? Lembra aqui que Moshe está falando para cada uma das pessoas. Então, por isso que aqui a gente utiliza o teu, né? Adonai, o teu Elohim, Elohicha, que nós temos o teu, né? Dá para você, para tuas tribos, e julgarão Veshaftu et Ha'am, e julgarão o povo, Mishpat Tzedek, juízo de justiça, farão um julgamento com justiça, farão um julgamento justo. É isso que a Torá está nos dizendo aqui. Né? O julgamento tem que ser justo de acordo com a Torá, ou seja, nós estamos primeiro trazendo isso para os nossos portões. O que são os nossos portões? São o que entra dentro de nós, ou seja, quando a gente fala que abre o teu coração para ouvir as palavras do Eterno, a gente está falando, abre o teu portão para que o Eterno entre e fale a você. Então, nós podemos trazer esse juiz como sendo a nossa avaliação do que está acontecendo conosco, né? Ou seja, nós estamos julgando de acordo com o ensinamento que está entrando dentro de nós. Né? Então, aquilo que a gente observa, aquilo que a gente se relaciona, as pessoas com quem a gente se relaciona, a gente tem que fazer um juízo de justiça. Então, trazendo para nós esse significado, falando para o povo, é que cada julgamento tem que ser feito, né? Tem que ser feito com juízo de justiça. E aqui nós temos a palavra mishpat, né? Nós temos a palavra mishpat, juízo. Por quê? Porque você lembra que as Aseret Devarim, as 10 palavras, elas englobam o nosso relacionamento com o Eterno, que são os Hukim, né? que são regulamentos que nós, quando não cumprimos, nós estamos ferindo somente ao Eterno, nós estamos magoando o Eterno. Mas tem outros mandamentos, né? Tem outros mandamentos que quando a gente não cumpre, a gente fere o nosso próximo. E esse aqui, né? Esse aqui a gente tem que ser julgado por eles, né? Porque se você não quer obedecer ao Eterno, não quer colocar uma mezuzá
na sua porta, se você não quer usar um tzitzit, se você quer comer carne de porco, isso aí é problema seu, né? Você vai se ver com o Eterno, você não vai me prejudicar, você não prejudica o teu vizinho, você não prejudica o teu filho, a tua mãe, teu pai, você não prejudica ninguém, né? Você não prejudica ninguém quando você não cumpre. Mas se você assassinar, se você falar mal, se você adulterar, se você roubar, se você falar mal de alguém, se você cobiçar o que é do teu próximo, né, você vai prejudicar o teu próximo. Esses são os mandamentos maiores, os mishpat, né, os mishpatim. Então, por isso que nós temos essa palavra aqui, juízo de justiça, ou seja, tem que haver justiça ao se avaliar esse tipo de essas palavras do Eterno, as palavras que estão na segunda tábua. Na primeira tábua, se você não cumprir o Shabat, é problema seu e do Eterno, né? Você não está prejudicando ninguém com isso. Se você honrar teu pai e tua mãe, você não está prejudicando ninguém com isso, né? Se você fizer um objeto de adoração, você não está prejudicando ninguém com isso. Só o Eterno, né? Então, você vai ter que prestar conta com eles. Mas se você ferir, né, se você roubar de alguém, você vai ter que prestar conta com essa outra pessoa, com a sociedade que está à sua volta. Então, nós temos aqui que entender, né, um pouquinho mais, né, sobre esse juízo de justiça. Nós falaremos um pouquinho mais sobre esse juízo de justiça, né? Então, nós temos que sempre, o juiz vai ter que sempre, né, ser selecionado dessa maneira. E esses juízes são os líderes, né? São geralmente os anciãos, como a gente já falou, né? Os anciãos que vão julgar o povo, são aquelas pessoas que conhecem toda a sua tribo, que conhecem as pessoas, que conhecem a Torá, que têm uma experiência da caminhada que todos estão fazendo, né? E vão ensinar essas pessoas a cumprir a Torá no seu dia a dia. Então, eles precisam sempre conhecer a Torá. A Torá é sempre a palavra final, né, para o juiz, conforme estamos definindo aqui, né, conforme o Eterno nos apresenta, o juiz tem que conhecer profundamente a Torá e mais, né, não é só conhecer, não é só ouvir, não é só interpretar o texto, mas ele tem que guardar esses ensinamentos e praticar. Se o juiz não pratica, ele não pode julgar. Se o juiz não tem dentro de si a prática da Torá, ele não pode levar isso para ninguém, ele não pode querer que outras pessoas cumpram as suas determinações. Então, ele tem que sempre estar com a prática da Torá no seu dia a dia. Se um juiz vai julgar uma situação, né, entre duas pessoas, A e B, se duas pessoas lá têm um litígio e trazem a ele tem que conhecer aquilo e praticar da mesma maneira, né? Existe um exemplo no Talmud que diz que duas pessoas lá tinham um litígio, um tinha uma árvore, né, uma árvore frutífera que avançava para cima do terreno do vizinho. Isso é muito comum, né, para quem mora em casa terra, que tem planta lá uma árvore frutífera, essa árvore cresce, né, e se expande, muitas vezes o galho cai na casa do vizinho. E aí o vizinho lá que não era o dono da planta, que estava do lado, quando tinha fruta, na época de fruta, ele colhia a fruta, comia a fruta e não tinha problema nenhum. Mas na época que as folhas começavam a cair, que a planta começava a fazer a sua hibernação anual normal, né, as folhas começavam a cair na casa do vizinho e ele tinha que limpar, ele tinha que tirar aquelas folhas, ele tinha que pagar alguém para fazer isso, e aí ele reclamava, né, reclamava com o outro que precisava cortar esses galhos, que precisava evitar que isso acontecesse, ou então que pagasse lá o sujeito para limpar, e o outro falava, não, mas você come as frutas quando tem fruta, e agora você... Enfim, um litígio, né, um exemplo de litígio que acontece muito frequentemente em todos os lugares. Levaram isso para o juiz, e o juiz então ouviu, né, ouviu as duas partes, e disse o seguinte, ele não deu uma determinação, que você já deve estar pensando aí qual que seria essa determinação. O juiz não deu nenhum veredito, o fulano está certo ou o ciclano que está certo, né? Você tem que fazer isso ou você tem que fazer aquilo. O que ele fez? Ele falou, olha, voltem amanhã que eu darei o veredito a vocês. E aí todo mundo ficou
impressionado, poxa, é uma coisa tão simples, né? Será que ele não sabe? Será que ele não tem noção do que tem que falar? Será que ele vai ter que consultar um outro juiz, né? De um outro local? Será que ele vai ter que trazer essa informação de outro? Ele não tem competência para fazer isso? Aí no dia seguinte ele veio, deu a determinação que o sujeito lá tinha que fazer a poda da sua árvore, né? E aí perguntaram, mas por que você teve que voltar um dia depois para julgar, né? Ele falou, olha, porque eu tinha o mesmo problema. Eu tinha uma árvore, tenho uma árvore na minha casa e o galho passava para a casa do vizinho. Então eu não poderia julgar, né? Eu não poderia julgar porque a minha árvore estava sujando a casa do vizinho. O vizinho nunca reclamou, né? Mas eu estava fazendo algo que eu não poderia julgar, né? Por A ou por B, porque eu estava cometendo a mesma transgressão. Então, corrigi a minha transgressão, agora eu posso dar o meu veredito. E é isso que o juiz tem que fazer, né? Ele tem que praticar aquilo que ele está, né, que ele está julgando, que ele está avaliando. Então, ele precisa, né, ele precisa cumprir, né, o juízo de justiça. E o que é justiça? Nós já vimos, né, nós já vimos recentemente na porção Devarim, nós vimos, né, no capítulo 6, nós vimos que justiça é obediência cuidadosa de todas as mitzvot, né, ou seja, todos os mandamentos que Adonai nos dá. Né. Ele nos ordenou fazer aquilo, né, aqueles mandamentos daquela forma, e quando a gente obedece cuidadosamente, essa é a justiça do Eterno. Muita gente fala aí da justiça de vida, da justiça do Eterno, da justiça de Deus, mas acham que a justiça de Deus é aquela que ele acha melhor para si. Mas a justiça do Eterno é exatamente, né, a obediência cuidadosa das suas mitzvot. Quando a gente faz isso, né, a gente vai receber a justiça do Eterno. Então, é dessa maneira que a gente tem que sempre pensar, né? Cumprir o que a Torá nos ensina, cumprir o que a Torá estabelece para todos. Não distorça o juízo, notate mishpat. Não distorça o juízo. Não se iluda com as faces e não aceitem, não pegue suborno. Lo tarkir panim. Não se iluda com as faces, ou seja, não julgue pelas aparências, não demonstre favoritismo, porque muitas vezes isso acontece, né? A pessoa é bem vestida, ela chega lá para o juiz bem vestida, ela chega bem arrumada, ela chega com educação, fala bem, né? Enfim, é uma pessoa bem apresentável, e o outro lá, um coitado humilde, maltrapilho, mal vestido, né? Que fala errado. Então, muitas vezes aquele que fala bem pode atrair mais atenção, pode ser julgado como mais honesto, né? E na verdade não é assim. Ou muitas vezes o juiz resolve atender aquele que aparentemente é mais coitadinho, aquele que mais que tem uma aparência pior, que aquele que é mais humilde, né? Porque ele se apresenta como uma pessoa pobre e o outro é arrogante. Então, não se pode julgar pela aparência, tem que se julgar pelo fato em si, né? Pelo fato que está sendo julgado, não como uma pessoa se apresenta. Então não se pode, né, não se pode iludir com a face da pessoa, ou seja, como a pessoa se apresenta, como ela está vestida, se ela chegou de carro, se ela tem um relógio poderoso no braço, se ela tem um telefone de último modelo, né, ou se ela não tem nada, ou se ela é um pobre coitado, se ele está de uma situação, né, bem pior em relação ao outro. Você não pode julgar, o juiz não pode julgar pela aparência. Então nós não podemos julgar ninguém pela aparência, né? Porque a gente já sabe nos dias de hoje que isso não é, né, isso não é a pessoa estar com uma boa aparência, ela não é melhor ou pior que a outra. A pessoa está com uma má aparência, ela não é pior ou melhor que a outra, né? Então não é isso que vai ter que ter um peso no julgamento. Não pegue suborno. Veloticar, não pegue shorad. Shorad é
o suborno, a propina, o pichuleco, né, como se diz vulgarmente, o pichuleco, aquele, aquele, aquela benesse que é dada muitas vezes, né, para favorecer, para se mostrar, né, para se mostrar mais confiável aquele que vai julgar, para se mostrar mais amigo, para se mostrar, né, que pode oferecer alguma coisa, e o juiz que aceita isso, né, ele vai acabar cedendo, ele vai acabar favorecendo aquela pessoa que ofereceu o suborno. Então não se pode aceitar suborno de forma nenhuma. E é muito. Essa questão do suborno é muito delicada, porque a gente acha que suborno, né? Suborno é só um dinheirinho a mais, né? Mas às vezes um sorriso pode ser uma forma de suborno. Então imagine aí uma pessoa, né? Uma pessoa que está sempre ranzinza, sempre brigando com todo mundo, sempre desacatando todo mundo, e no momento que ele vai a julgamento, ele passa a ser gentil, jogar um sorriso para o juiz. Então ele está tentando mostrar que ele não é aquele que ele realmente é, né? Então, de uma certa maneira, ele está querendo subornar o juiz com um sorriso amigo, querendo se mostrar amigo, querendo dar uma palavra interessante, né? Então, você precisa sempre no teu dia a dia tratar as pessoas bem para que quando você conversar com as pessoas, elas não acharem que você está elogiando porque quer alguma coisa em troca, né? Está elogiando é porque quer alguma coisa em troca. Não, ela está elogiando porque ela é sempre assim, ela dá bom dia, ela dá boa tarde, ela fala obrigado, ela pede por favor. Então, a gente precisa agir dessa maneira, para que as pessoas saibam que a gente é assim, e não aquela pessoa que nunca dá bom dia para o porteiro do prédio, por exemplo, e num dia que precisa de um favor, né, vai lá e dá bom dia, então oferece um cafezinho, alguma coisa assim. Isso é uma forma de suborno. Não é só dar dinheiro, não é só dar uma viagem, não vou te dar uma viagem porque você merece passear em tal lugar, né? Então deixa que eu pago a sua viagem e você. Então aí não estou querendo nada em troca, não quero nada, não quero nenhum favor, é simplesmente porque eu acho que você merece. Então, isso é uma forma de suborno. O próprio salário, né? Se a gente fala assim, o próprio salário de um magistrado, né? Dependendo de quanto ele recebe, é uma forma de subornar para que ele atenda às necessidades, ou, por exemplo, um magistrado que defende o Estado, né, recebe pelo Estado, recebe um salário enorme, vai julgar uma causa lá trazida por um ou outro, ele vai, né, ele vai pesar duas vezes, olha, não vou fazer o correto aqui, o que é justo, não vou fazer um juízo de justiça, porque eu recebo um bom salário aqui, eu não posso perder esse salário. Ele tem que julgar corretamente. Então o suborno é muito amplo, né? A gente tem que pensar com muito cuidado no suborno, porque o suborno cega, né? Cega os olhos que Shohad, que o suborno, pois o suborno e, e haver Iné, e haver, né? E haver é a palavra não ver, a palavra não ver, a palavra cegar, a palavra deixar de ver. A conjunção aqui, desculpe, o advérbio, que esse A aqui entra como um advérbio na nossa língua portuguesa, né? O advérbio de negação, por exemplo, o anormal, aquela pessoa que não está dentro da normalidade, ou seja, dentro do conjunto de características que são comuns para muita gente, ou seja, o amoral, que não tem moral, o ateu, que não segue nenhum teos, né? Teos, que é o nome grego para divindade, teos, né? Então o ateu é aquele que não segue nenhuma divindade, não tem nenhuma divindade. O anestesia, por exemplo, é a negação da, da, da condição, né? Da condição de sensação. Então, anestesiado é aquele que não, né, não sente nada. Então, aqui nós temos a palavra haver, né? Haver não é ver, na verdade, não ver. Cega, Ainé, os olhos dos sábios, Rahamim,
né? Rahamim é o sábio, ou seja, a pessoa se corrompe, por mais que ela seja, por mais que ela tenha sabedoria, se ela recebe um sorriso, um agrado, se ela recebe uma propina, um dinheirinho ali, né? Ela é capaz de mudar, né? Mudar o seu comportamento. Por quê? Porque ela vai querer atender aquele que a está subornando. Então a gente não pode aceitar, a gente não deve oferecer suborno de jeito nenhum, né? E a gente não pode aceitar suborno de jeito nenhum, a gente tem que julgar com juízo de justiça. Visalef divrei sadikim, e torce a palavra do justo, ou seja, de alguém que está julgando com justiça, né? Ele vai mudar a sua palavra para favorecer, né, aquele que ofereceu o suborno. Então não pode ser feito isso nunca. Então, por exemplo, um juiz que julga um caso, né, e aí ele não tem bastante conhecimento, ele precisa aprofundar o conhecimento, mas naquele caso já foi julgado anteriormente por um outro sábio, né, por alguém que tinha essa informação, que passou pelo mesmo processo, que fez um julgamento de alguma maneira. E aí, o que ele faz? Ele vê o que o outro, que a gente chama de jurisprudência, né? Ele vê a situação anterior, e aí, mas como ele aceitou uma propina aqui, ele vai distorcer a palavra daquele sábio anterior, que deu uma resposta anteriormente, e vai fazer, né, e vai dar um julgamento diferente, ou seja, ele vai torcer a interpretação daquele outro sábio e vai mudar aquela forma, né, de avaliar, de julgar, né, julgar de acordo com o seu conhecimento ou de acordo com o conhecimento de um outro sábio que analisou aquela mesma situação. Então, o Eterno diz, né, em vários momentos da Torá, não aceite o suborno, não aceite e não dê o suborno, não ofereça suborno, né? Porque quando também a pessoa oferece suborno, ela acaba criando uma situação que sempre ela vai ter que oferecer suborno para conseguir alguma coisa. E aí você tem que conseguir sempre as coisas pela justiça, né? Pela justiça do Eterno, ou seja, fazer, né, cumprir os mandamentos do Eterno. E o Eterno, então, estabeleceu os juízes. Nós tivemos em Israel, quando o povo entrou na terra prometida, com Yehoshua, como nós estamos estudando no momento do hebraico, nós estamos estudando o livro de Yehoshua, né, o primeiro livro dos profetas, dos livros dos profetas, e depois nós vamos ter, então, né, nós vamos ter o livro de Juízes. O livro de Juízes, nós vamos ter a apresentação aqui, eu coloquei 13 juízes, né, os 13 juízes que o Eterno estabeleceu para julgar o povo. O povo, então, passou aí por 13 juízes que avaliaram todas as situações, julgaram de acordo com a Torá. Então, você estude o livro de Juízes, que você vai ver um pouquinho de cada um deles. Otiniel, por exemplo, que foi o primeiro, até Shemuel, né? Shemuel foi o último. Nós temos 2 livros de Shemuel narrando, né, toda a sua trajetória. Nós temos Shinshon, lembra de Shinshon que nós tratamos aqui numa porção passada, nós falamos de Shinshon, né, Devorá, que foi uma mulher juíza que também julgou sobre o povo de Israel. Então nós temos todos esses juízes tratados, né, tratados aí no livro de Shoftim. Então, tratando com detalhes tudo o que era feito, o que o juiz fazia, como o juiz agia, como ele resolvia situações. E o juiz também, ele muitas vezes era um líder do exército, é um líder que ia à guerra com o seu povo, conduzia o seu povo para a guerra, para julgar, né, aqueles agressores, né. Então, ele tinha essa liderança também para levar o povo para a guerra. Então nós vamos ver aqui, né, que o primeiro juiz, Otiniel, que era irmão de Caleb, né, ele foi o primeiro juiz que conquistou uma cidade,
livrou Israel da Mesopotâmia. O Ehud matou Eglon, rei de Moabita, né? E o Xangar, que era filho de Anat, matou 600 filisteus com uma guilhada de boi, uma cabeça de boi, né? A Devorá, que era profetisa, juíza, e convenceu Baraque a lutar contra o exército de Cícera, né? Vencendo os cananeus. Então, todos eles participaram de muitas lutas. Aqui, Tolá venceu os amonitas, Iair venceu os amonitas. Nós temos aqui Eilon julgou por 10 anos e perseguiu os filisteus, vários deles perseguiram os filisteus, né? Nós temos Shinshon, julgou por 20 anos, nasceu desde pequeno como nazireu, sua mãe prometeu ele ao Eterno, então ele tinha lá, né, que cumprir, não podia cortar o cabelo, não podia chegar perto de nada procedente de uva, né, tinha que se dedicar ao Eterno desde pequeno e depois de julgar durante muitos anos o povo, ele descambou para não atender às determinações do Eterno. Então, nós vemos aqui, né, vários juízes. Nós temos também Shemuel, que foi um nazireu também, né, nasceu nazireu, sua mãe o prometeu, né, o prometeu ao Eterno como nazireu, e quando ele nasce, né, ele cresce, ele é juiz. Nós temos 2 livros nos profetas, dois livros de Shemuel, são o 3º e 4º livro da Torá, são os livros do Taná, desculpe, né, dos profetas, são os livros de Shemuel, e ele vai ter, né, a inglória tarefa de acabar com os juízes e iniciar o período de reis. Ele vai sagrar aí os primeiros reis, então é ele quem vai ungir os primeiros reis. Então nós vemos aí esses juízes, né, que vão ser estudados mais à frente, se o Eterno assim permitir. A gente pode fazer mais à frente um estudo dos livros, do livro de Juízes, do livro de Shemuel, né? Nós vemos no estudo dos profetas, nós vemos algumas vezes alguns textos desses livros sendo tratados aqui no canal, né? Verso 20, Sedec. Então o Eterno sempre repete, né? Repete para confirmar, né? Justiça, né? Justiça, repete-se sempre, né? Para confirmar, porque é importante, a justiça do Eterno é importante. Justiça, Tirdof, persiga sempre a justiça do Eterno. Lemaã, para que? Tirrie, para que vivas, para que você viva. Yahash et haaris, e herdes a terra, Asher Adonai Elohim, que Adonai, o teu Elohim, Natan Leha, dá para você. Então persiga sempre a justiça para que você tenha direito a receber a terra que o Eterno, né, para que você viva, para que você tenha a sua vida eterna, para que no Olam Rabá você tenha direito a renascer, né, renascer naquele momento, né? Então você só vai renascer se você tiver perseguido a justiça, se você for um justo, se você for justo, ou seja, praticar os ensinamentos do Eterno. Só aí você vai herdar a terra que o Adonai, o teu Elohim, vai te dar, né? Então a Torá traz muitos exemplos, né? Traz muitos exemplos de pessoas justas. Então nós temos que entender o que é um pouquinho mais, entender um pouquinho mais, discutir um pouquinho mais o que é a justiça de acordo com a Torá. Nós já vimos que é seguir os seus ensinamentos, seguir os ensinamentos do Eterno. Mas vamos então voltar lá a Devarim, capítulo 6, verso 25. Né? Utsedaká, e justiça, Tirie Lanu, será para nós, que Nishmor, que
Nishmor, quando guardarmos, aqui, ó, shomer, né? Shomer, palavra shomer, quando guardarmos. Lá, asot, para fazermos, para praticarmos, para executarmos. Et kol, todas, hamitzvah, as mitzvot, os mandamentos, esses mandamentos. Moshe ali tinha acabado de falar, né, tinha acabado de falar as 10 maravilhosas palavras ali, ele tinha apresentado. Então ele diz, justiça será para nós quando a gente cumprir, né, quando a gente guardar no coração e praticar essas palavras que a gente acabou de ver. Né? Não são outras palavras, não são palavras novas, são as palavras que o Eterno entregou no Sinai. Lifnei Adonai Elohim, diante de Adonai, nosso Elohim. Então aqui, né, aqui é para todos nós. Né? Moshe fala para cada um individualmente e fala para todo conjunto. Kaasher Sivano, conforme ele nos orientou, ele nos ordenou. O Eterno nos disse, né, para fazer tzedakah. Então, justiça é aqui a palavra tzedakah. Né? Nós temos a palavra tzedakah como sendo justiça, mas a gente sempre ouviu falar que tzedakah é dar uma esmola, dar aquilo que alguém está precisando, o cara está com fome, eu tenho que dar um prato de comida para ele. Mas tzedakah é justiça? Claro que é. Né? Porque quando você dá alguma coisa que alguém precisa, um alimento que alguém precisa, que alguém está necessitado, você está fazendo justiça para aquela pessoa, porque todos têm direito à alimentação, todos têm direito a comer. O Eterno fez isso para nós, todos temos que comer. E se alguém não tem alimento, você dar o alimento a ele, você fazer justiça. Ah, ele não tem um cobertor, você dá um cobertor para ele, uma roupa, né, um sapato. Você dá um sorriso para uma pessoa que está carente, que está necessitando de um amigo, de uma amizade, de um conforto. Né? Então, tudo isso, né, lhe é acreditado como tzedakah, lhe é acreditado como justiça. Né? O necessitado é aquele que precisa de alguma coisa, não é só alimento, não é só roupa, não é só calçado, é uma palavra, é um abraço, é um sorriso, é um olhar. Né? Tudo isso é uma forma de fazer justiça. Aquele que não tem, né? Aquele que precisa dessa justiça, né? Quando você dá, você faz a tzedakah, ou seja, você está dando justiça. Né? Todas as justiças guardamos para fazer as mitzvot, né? Diante de Adonai. Essas mitzvot, ou seja, digamos assim, as palavras da segunda tábua da Torá, né? Da série Devarim, desculpe, as 5 palavras da segunda tábua, que são as palavras, né? As palavras que fazem com que a nossa relação com o outro nos aproxime do outro e não nos afaste, não nos separemos dele, que amemos o nosso próximo como a nós mesmos, ou seja, que demos a ele tudo que ele tem de necessidade e que nós façamos com que ele tenha aquilo que ele está necessitando, ou seja, façamos uma tzedakah para ele. Então nós temos que sempre interagir com o nosso próximo de forma a levar a ele, né, a essa justiça, ou seja, dar a ele aquilo que ele necessita. E Moshe aqui está se incluindo. Veja que Moshe não está passando essa orientação para as pessoas e simplesmente vocês têm que fazer isso. Ele diz aqui, ó, quando guardamos para fazer, né, todas essas mitzvot diante de Adonai nosso Elohim, conforme ele nos ordenou. Ou seja, ele não está passando uma regra para os outros, ele não está fazendo como muitos fazem, ó, você tem que fazer isso, você tem que cumprir isso, você tem que fazer aquilo outro. Não, ele falou, nós temos que fazer, porque aqui não cabe a cada um, todos têm que fazer. Né? Cada um individualmente e todos têm que fazer. Né? Então, é dessa maneira que Moshe diz. E mais, ele está colocando
né? Ele está colocando bem claro algo que muitos esqueceram, muitos adulteraram na Torá, né? Conforme ele nos ordenou. Não foi um representante, né, algum estabelecido, não foi Moshe que disse, né, não foi o Eterno que disse, foi o Eterno que escreveu com seus dedos. Né, com o seu dedo ele escreveu a série Devarim. Foi ele que nos definiu, né, nos definiu as mitzvot, apesar de que foram mudadas. As pessoas se acharam, olha, eu tenho direito, né, eu sou representante, tenho carta aqui, um documento, com firma reconhecida, né, de que eu sou representante do Eterno, eu posso mudar os seus mandamentos, né, da forma que eu quiser, e aí vocês têm que cumprir esses aqui, não aqueles lá não. Aqueles que Moshe trouxe lá de cima do Sinai, aqui foi escrito pelo dedo do Eterno, aqueles não valem mais, agora valem esses outros. Não é assim, né? Tem que ser os que o Eterno nos ordenou e nos deu duas vezes, né, confirmando, Tzedek, Tzedek, né? Justiça, justiça, não é assim, porque alguém achou melhor trocar, substituir, né, um Shabat por um outro dia, que agora a gente vai cumprir esse outro dia. Né? Pena que as pessoas seguem isso, as pessoas se deixam levar por isso, não conhecem, não estudam e não percebem, né, que estão cometendo um grande erro. Vamos ver o que Yeshua, o Yeshua nos apresenta no livro de Matitiyahu, né, no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, nós temos aqui no canal um estudo só sobre o Sermão da Montanha, com cada verso analisado no hebraico, na sua língua original, trazendo a palavra de Yeshua, não a palavra que dizem que ele falou, mas a palavra conforme ele nos deu. Né? E ele fala, né? Ele fala aqui, mas procurem, bakshu, procurem, Rishoná primeiro, Malkut Elohim, o reino de Elohim, procurem primeiro o reino de Elohim. Né? Vetsidkato, e a sua justiça do reino de Elohim. Né? Procurem primeiro o reino de Elohim e a justiça do reino de Elohim. Procurem isso primeiro, antes de tudo, não faça nada. Né? E por que ele está dizendo essa frase? Nós temos que entender o conceito. Né? Nós temos aqui, né, que entender o conceito, senão a gente vai sempre pensar de uma maneira errada. Muita gente conhece esse verso aqui, sabe de cor, né? E não entende o que está acontecendo. Por quê? Porque o que acontecia? Porque eles estão pensando que a justiça do reino do Eterno, né, a justiça do reino de Elohim, é a justiça que favorece, né, favorece aquelas pessoas. Ele está falando ali para judeus. Então, a justiça do reino do Eterno na cabeça das pessoas era aquela que ia favorecê-los, ia tirá-los daquela opressão que eles viviam, mas na verdade Yeshua está falando para eles aqui, persiga a justiça, né, a justiça do Eterno, como está definido aqui no livro de Devarim. Né, ele está falando do livro de Devarim, está ensinando o livro de Devarim para o seu povo. Né, e todas, Verhol Hahafatsim, e todas essas coisas, Ahan e Natenu Lahem Matanot no Safot, Matanot no Safot, e todas essas coisas serão dadas para vocês, serão acrescentadas à vida de vocês. Né? Então, se você primeiro procurar, né, o reino do Eterno, o reino de Elohim e as suas mitzvot, ou seja, a sua justiça, cumprir a sua justiça, tudo, né, tudo te será acrescentado. Não vai ser, né, você não pensa que vai receber dinheiro, que vai receber uma casa própria, que vai receber um carro do ano, um relógio, um telefone. Não é isso que o Eterno dá para você. O Eterno te dá a vida eterna, o Eterno vai te dar, né, o Eterno vai te dar a
a condição de você renascer no Roland Rabá, né? Então é isso que você precisa perseguir. Primeiro isso, né? Primeiro a justiça do reino de Elohim, e tudo vai te ser dado em acréscimo. Não procure as riquezas materiais, não procure as benesses que você pode receber aí no seu dia a dia, mas procure a justiça do Eterno. Aqui nós temos ainda Yeshayahu, né? Yeshayahu, profeta Isaías, no capítulo 64, verso 3, nas Bíblias cristãs é o verso 4, que ele diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Elohim além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Ou seja, as pessoas na antiguidade tinham lá os seus deuses, né? Deuses que as pessoas não podiam esperar nada deles, porque elas criaram aqueles deuses e aqueles deuses não podiam realizar nada por elas, não podiam fazer nada por elas. Elas pediam e nada acontecia. Por quê? Porque são deuses criados por elas mesmas. Mas o Elohim de Israel, né, o Elohim que Yeshua está dizendo, procurem o reino de Elohim, né, ele vai dar, né, ele vai dar na medida certa daquele, né, daquele que espera por isso, né, aquele que espera, né, no Eterno, aquele que confia no Eterno, aquele que tem emuná no Eterno, aquele que confia, né, que é fiel ao Eterno. Esse vai receber, né, ele vai receber aquilo que o Eterno, né, o Eterno tem para trazer. E nós temos a continuação, né, porque muita gente para aqui, né, muita gente acha, olha, Elohim vai dar o que a gente quer, né, mas ele vai dar o que a gente quer como? Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava justiça, ou seja, aquele que praticava justiça, segundo a justiça que nós estamos tratando aqui no livro do Devarim, né, é esse, né, que o Eterno foi ao encontro daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos, na tua caminhada, na caminhada de Techuvá, no retorno ao Eterno, aqueles que em toda a caminhada lembram do Eterno, dia a dia lembram do Eterno, dia a dia conversa com o Eterno, ou seja, leem a sua escritura, aprende a sua escritura, pratica a sua escritura, né? Eis que tiraste porque pecamos. Sim, nós erramos. Neles a eternidade para que sejamos salvos. Então, a gente precisa, como disse Yeshua, procurar primeiro, né? Primeiro Malkut Elohim, primeiro o reino de Elohim, né? Primeiro o reino de Elohim e a sua justiça, porque é nisso. Quando a gente faz isso, a gente está caminhando no caminho do Eterno e ele vai, né, ele virá ao seu encontro, ele virá ao encontro daquele que pratica dessa maneira, aquele que pratica os seus mandamentos, as suas mitzvot. E sou impuro, ou seja, vaneri Hatamé, ou seja, eu sou impuro, não impuro no sentido de sujo, mas impuro naquele inadequado, né? Ou seja, o alimento impuro é aquele alimento que não é adequado, que não é kasher, que o Eterno diz para não comer. Então eu sou impuro, ou seja, eu tenho impurezas dentro de mim. Kulanu ur veged idim kol tisid kotenu sid kotenu, trapos de imundície, vanarvel, que ale culano, avoneno, caruach e sauno. Impuro, e sou impuro, né? Isso é o profeta falando, e sou impuro como todos nós, como trapos de imundície. O que é trapo de imundície? Né? A gente tem aí, nos últimos
50 anos, né, as mulheres contam aí 50, 60 anos, mais ou menos, as mulheres contam com absorventes higiênicos, né? Absorvente higiênico nos períodos de menstruação são muito, muito importantes, muito úteis, mas até cerca de 50, 60 anos atrás não havia, né? E no período menstrual, no período em que a mulher perde sangue, né, perde sangue da menstruação, eram utilizados panos, né, panos para conter a perda do sangue. E esses panos então se tornavam sujos, né, se tornavam imundos de sangue. E muitas vezes tinha um processo para limpar, para lavar, para recuperar esses panos, e muitas vezes eram jogados fora, eram trapos, né, eram panos especiais para isso. Eu lembro disso lá em casa, minha mãe, irmã, avó, todos. A avó já não usava mais, mas irmã e mãe usavam esse negócio, era um desconforto muito grande, era uma coisa bastante nojenta, digamos assim, né, depois do uso. Então, isso aí é uma imundície muito grande. Então, aqui ele está dizendo: nós somos como trapos de imundície. Nossa justiça é dessa maneira, ou seja, a nossa justiça é imunda, a nossa justiça é corrompida, a nossa justiça dos homens, ela é um trapo de imundície. Como todos nós caímos como a folha e nossas culpas como um vento nos arrebatam, ou seja, tudo é levado, essa justiça ela não tem futuro, né? Então aqueles que buscam somente a justiça dos homens, esses vão estar sempre vivendo, né, nessa imundície, vivendo nessa podridão. Por quê? Porque essa justiça ela não tem durabilidade, ela não tem um tempo grande de um tempo grande para ocorrer. Então, elas são imediatas, elas são justiças que não são a justiça do Eterno, que não são a justiça do Eterno, que vão te levar para o Olam Rabá. Sefaniá, né, o profeta, Sofonias, procurem a Adonai, Bakeshu et Adonai, procurem, né, Bakeshu, procurem a Adonai, Kol Anve, todos os mansos, Haaretz, da terra, todos os mansos na terra, procurem ao Eterno, né, procurem a Adonai. Asher mitzvotu, mishpator, todos os seus juízos, Pa'alu, Bakeshu, Sedek, procurem justiça, procurem Bakeshu, Hanavá, procurem humildade, Ulai, para vocês, procurem a justiça para vocês, procurem a unidade para vocês. Talvez, né? Sateru, Baion, Af Adonai. Talvez se ocultem no dia da ira de Adonai, no dia do julgamento, quando o Eterno se irá com todos aqueles que descumprem, né? Descumprem a sua palavra, que não seguem a sua palavra, né? Nesse dia, se você for manso, ou seja, se você for obediente, se você perseguir a justiça do Eterno, se você perseguir a sua justiça, se você procurar a humildade dentro de você, né, naquele dia, então vai ficar oculto. O Eterno vai falar: não, esse aqui, né, esse aqui não, esse aqui pode ficar ali no canto, que ele tem direito ao Olam Rabá. Né? Todos os outros que não cumpriram, esses vão sofrer a ira do Eterno. Então, talvez, porque você está procurando, mas pode ser que você não esteja fazendo o teu dever corretamente, talvez você não esteja praticando corretamente. Então você precisa a todo momento, né, procurar a justiça, né, procurar o reino de Elohim, procurar essa justiça, praticar, né, conhecer a Torá, estudar a Torá, praticar os ensinamentos em todos os momentos da sua vida, não fraquejar, né, porque muitas vezes a gente fraqueja, muitas vezes vem um ímpio, fala uma coisa diferente, vem outro, traz uma coisa diferente, e a gente acaba, né,
cedendo, então você não pode ceder nunca, né? Para que nesse talvez aí não aconteça, porque você pode estar achando que está fazendo direitinho, mas, né, mas está cometendo algum erro e aí, né, e aí o talvez lá na frente vai ser aquele que vai, né, vai achar erros lá, porque o Eterno registra, né, registra no teu livro tudo, né, tudo que você faz de bom, tudo que você faz de ruim, e no dia ele vai julgar, né? Então ele vai te julgar naquele dia. E você precisa então praticar o que Yeshua te falou. Você aprende, né? Você bate a porta para ela se abrir para você, né? Se você bater, ela vai se abrir para você. Se você procurar justiça, né? Se você procurar o reino de Elohim, você vai encontrar. Se você procurar a sua justiça, você vai encontrar. Se você busca, você encontra. Agora, se você não busca, se você está esperando que isso caia na tua cabeça, que isso caia do nada para você, você não vai, né, não vai conseguir receber isso. Você tem que buscar. Yeshua diz: busquem, né? Busquem o reino de Elohim. Então você precisa buscar isso dentro de você, à sua volta, praticar a sua tzedakah, ou seja, praticar a justiça em todos os momentos da tua vida. Novamente, Yeshayahu nos traz: Ve Ashivá Shofatir, Ve Ashivá Shofatir, e voltarão teus juízes. Aqui é o desejo do Eterno. Né? Voltarão os juízes, deixarão de julgar de acordo com os estatutos de uma nação A, B ou C, deixarão de julgar segundo, né, segundo uma lei comercial de um país, deixarão de julgar segundo, né, segundo uma congregação religiosa, deixarão de julgar segundo um governo, mas serão juízes do Eterno. Né? Esses é que vão voltar. Que varishonar no princípio, conforme era no princípio, quem harishonar conforme era no princípio. Veio atsair, kevaterila, e teus conselheiros como no passado. Aharechem, depois disso, e Karelar, chamarão você Ir, cidade, Ha-Tzedek, cidade de justiça, Kireia na Amaná, cidade da fidelidade, ou seja, a cidade em que a justiça do Eterno está sempre presente, cidade, uma vila, né, em que é fiel ao Eterno, que é fiel aos ensinamentos do Eterno, que é fiel à aliança com o Eterno, a aliança que o Eterno fez com cada um, todos estão cumpridos. Então, nesse momento, quando todos estiverem seguindo os ensinamentos do Eterno, praticando os ensinamentos do Eterno, né, você vai ter os juízes retornando. Por quê? Porque aí não vai haver necessidade, né, de julgar conforme uma nação, conforme uma congregação, conforme um poder econômico estabelecido, mas vai ser julgado de acordo, né, de acordo com o que o Eterno nos ensina, de acordo com o que o Eterno nos traz em sua Torá. Só aí a cidade vai ser chamada cidade de justiça. É a nova Jerusalém que descerá, né, será uma cidade de justiça. Todos que ali viverem serão justos, serão pessoas sábias e justas. Então essas pessoas é que vão viver nesse reino. As outras não viverão nesse reino. Lamento, mas serão, né, terão outro destino. O Eterno que dirá. Tsion bemishpat, Tsion no juízo, Tipade Veshavaya, Bitzdaka,
Sião no juízo será remida, e os que voltam na justiça. Né? Então, tudo, né? Todos aqueles que voltam, que fazem a Techuvá, todos aqueles que se dedicam ao Eterno, todos aqueles que se dedicam a cumprir os mandamentos do Eterno, todos esses estão cumprindo a justiça do Eterno, estão fazendo com que a justiça do Eterno se estabeleça sobre a face da terra. Não aquela justiça que a gente espera, né, que alguém me fez mal e aí o Eterno vai reconhecer que eu sou bom e vai produzir a justiça que eu espero, né, que é isso que as pessoas pensam. Não, a justiça vai ser aquilo que o Eterno que é justo vai ver que eu estou certo e ele está errado e ele vai ser prejudicado. Não é isso, não é a justiça do Eterno. Isso é o que você quer, né? Você gostaria que o seu Deus, o Deus que você criou na sua cabeça, faça por você. Porque é isso que nós aprendemos desde Nimrod, né? Vamos criar um Deus, né, que obedeça a nós. Vamos estabelecer um Deus que obedeça a nós. E não o Eterno, né? O Eterno que nos diz o que ele espera de nós e nos dá todas as condições para que a gente haja dessa maneira. Então, não perca seu tempo com doutrinas, não perca seu tempo com orientações diferentes do que está na Torá. Siga a Torá, siga os ensinamentos do Eterno que estão na Torá. Né? Deixe de lado todas aquelas ideias que chegam a todo momento. Né? Hoje em dia, com a mídia aí, você tem várias doutrinas aparecendo, várias doutrinas que te afastam, né? Te entopem de informações erradas, de dados incorretos, de expectativas, né? Geram expectativas nas pessoas, muitas expectativas que as pessoas se deixam levar achando que por conta disso elas vão ter o reino do Eterno. Mas o reino do Eterno é como nos disse Yeshua, né? O reino de Elohim é o reino da justiça do Eterno. Então persiga, né? Persiga primeiro o reino de Elohim, persiga primeiro o reino da justiça de Elohim, persiga primeiro praticar, né? Que é praticar os ensinamentos do Eterno, praticar os mandamentos do Eterno no nosso dia a dia. Então não tem tempo a perder. Você perdeu tempo até agora. A partir daqui não é porque eu estou falando, não é porque o canal Techuvá Total está te orientando, não. É porque a Torá está dizendo isso. Está escrito na Torá, está escrito no Tanar. Né? Não sou eu, não são os morim do canal, os morotos do canal que estão falando, não. Você encontra isso nesses livros maravilhosos que compõem o Tanar e os escritos nazarenos, né? Que também, né? que são as palavras de Yeshua trazendo os ensinamentos do Tanar para todos nós. Então, os escritos nazarenos não são um livro à parte, né? Eles são livros que se englobam, se unem, né? Se unem ao Tanar para trazer a palavra do Eterno, a palavra que está nos 5 primeiros livros, que é justamente a Torá que nós estudamos aqui no canal todos os dias da semana. Nós estamos estudando aqui no canal. Então, vejamos aqui o que disse Yeshua, né? Que disse em Yeshua, ele diz: Vaiomer Yeshua Aleichem, e disse Yeshua para eles, Amém. Né? Ele falou isso, Amém. Então, ele começa aqui, Vaiomer Yeshua Aleichem, e disse Yeshua para eles. Ele aqui não é Yeshua falando, né? Aqui é Matitiahu escrevendo que Yeshua falou. Aí Yeshua fala daqui para lá. E ele começa com Amém, né? Com a palavra Amém. E aí muita gente acha que ele fala assim, em verdade vos digo, mas ele não tem falado, não é a palavra em verdade vos digo, como está em muitas traduções. Ele primeiro louva o Eterno aqui. Ele diz Elohim Meler Neiman. Elohim é rei fiel. Elohim Meler Neiman. A palavra Amém é um acróstico, né? A primeira letra aqui é o Aleph, a segunda letra Meler, e a terceira letra, Neiman, fiel, fidelidade. Por quê? Porque o Eterno é um rei fiel. O Eterno, o que é um rei? Nós vamos falar um pouquinho de rei
amanhã cedo, né? O que é o rei? O rei não é aquele, né, que fica lá no bem bom do castelo com o povo pagando imposto, né, levando tudo do bem bom para ele, e ele só fica lá se deliciando. O rei é aquele que luta pelo seu povo, é aquele que cuida do seu povo. Quando o seu povo está ruim, está numa situação ruim, ele vai lá resolver. Quando o seu povo está numa situação boa, ele vai lá ajudar, né, compartilhar aquele momento bom, aquele momento ruim com todas as pessoas. Então Yeshua reconhece aqui, ó, que tudo que ele vai falar vem daquele que é o rei fiel, né? Ani Omer Lachem, eu digo para vocês que Atem HaHolechim, a todos que andaram Aharai Ka Asher Ishev Ben Adam Al-Kiseh Kevodó Bechi Chodesh Habriá Gan Otem Chodesh Chodevu Choshvu Teshivu Zaal Shenaim Eser Ki Sot Li Sofit Lishipot Et Shenaim Asar Shivtei Israel. E disse Yeshua para eles: Amém, eu digo para vocês, a vocês que andaram atrás de mim. Quando, pois, se assentar o Filho do Homem sobre o trono, que sé, a cadeira, sobre o trono, a cadeira, trono, né? Cadeira e trono é a mesma palavra, que sé, da sua glória, na restauração, Rodesh, na restauração da criação, Briá, a palavra Bará, né? Bará do primeiro verso da Torá. Então nós temos aqui Rodesh, Briá, sobre a criação, Gan, Atem, também vocês se assentarão, Teshivu, se assentarão ali, as al Sheneim, nas Esser 10, nas 12 cadeiras, tronos, para julgar Lishpot, né, para julgar as 12 tribos de Israel. Então, o que Yeshua está dizendo aqui, né? O que Yeshua está dizendo que muita gente não entende, muita gente acha que Yeshua está dizendo que quando ele se sentar no trono do Eterno, né, eles vão julgar Israel, vão condenar Israel, vão condenar o povo de Israel, mas ele está dizendo exatamente o contrário disso. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo para os seus talmid, para os seus alunos, para os seus seguidores, que deixaram tudo, né? Deixaram sua casa, deixaram sua família, deixaram tudo que faziam para seguir Yeshua, né? E Yeshua muitas vezes disse para eles: olha, eu não tenho nem onde assentar a minha cabeça para dormir, eu não tenho nem onde me deitar, né? Eu não tenho onde morar, onde ficar, né? Mas eu prometo a vocês, né? Eu prometo a vocês que vocês receberão o Malkut Elohim, vocês receberão
o reino do Eterno. E eles seguiam Yeshua e não recebiam, né, não recebiam nada, eles não tinham muitas vezes o que comer, não tinham muitas vezes o que ficar. Então eles estavam ali questionando, né, o que vai estar acontecendo conosco. Então Yeshua diz para ele que no dia da restauração, né, Rodesh, a restauração da criação. O que é a restauração? Né? A palavra Rodesh, né, ela significa novo, restaurar, por exemplo, a lua nova, né? O mês novo, o mês que inicia com a lua Rodesh, não é uma lua nova, é o mesmo satélite da Terra que está aí o tempo todo, mas é naquele momento que se renova, que ela reaparece no momento de escuridão, né? Ela vai começar a reaparecer, ela vai começar a renovar a sua jornada. E aqui Yeshua diz que a criação do Eterno vai ser renovada, uma nova criação, né? Uma nova criação vai ser trazida, né? Vai ser renovada, aquela criação original, né? O Adão original, os animais criados na origem, eles vão ser renovados, ou seja, não haverá, né, não haverá mais o animal se alimentando do outro animal, os animais se alimentarão de relva, o leão vai pastar junto, vai andar junto com o cordeiro, né, a criança vai colocar a mão na toca da cobra e não vai acontecer nada, né, tudo vai viver em shalom, em perfeita shalom, tudo vai ser renovado, é dessa renovação, né, é essa renovação que Yeshua está dizendo, ou seja, no momento em que, qual é esse momento? No momento, né, que se assentar o Filho do Homem sobre o trono da sua glória, no momento em que o Mashiach descer, né, descer com a nova Jerusalém, né, e comandar, né, comandar essa nova Jerusalém. Nova Jerusalém não é uma terra nova, é a Jerusalém renovada, restaurada, onde todos os seus habitantes serão aqueles que buscam o reino de Elohim, Malkut Elohim, e a sua justiça, serão todos os justos que cumprem as determinações do Eterno. Então todos eles retornarão e os seguidores de Yeshua vão se sentar, né, vão se sentar sobre 12 cadeiras nas portas, né, 3 portas ao norte, 3 portas ao oeste, 3 portas a leste, 3 portas ao sul, né, eles vão se sentar nessas portas. Cada porta vai ter o nome de uma das tribos, né, de uma das 12 tribos. Lógico que a tribo de Yosef aqui vai substituir as tribos de Efraim e Menashe. Efraim e Menashe são da tribo de Yosef. Então vai ter uma porta para Yosef, uma porta para Levi. Então são essas 12 portas, cada um deles vai se assentar, né, nessas portas e julgar as tribos de Israel conforme a Torá do Eterno, conforme a justiça que está nos mandamentos do Eterno. É assim que vai ser julgado o povo da nova Jerusalém, e não a interpretação que muita gente tem que os Talmidim de Yeshua vão julgar para condenar o povo de Israel, né? Então não é dessa maneira, são juízes, eles serão juízes, né, que se assentarão em cada uma das portas onde estarão as pedras relativas a cada uma das tribos, né, e aí eles vão ser julgados de acordo, né, de acordo com a justiça do Eterno, conforme ele estabeleceu os juízes na face da terra. Então nós temos que pensar dessa maneira. E aqui eu quero trazer para vocês mais algum acróstico, né? Eu trouxe aqui o acróstico Amém, mas existe o acróstico, por exemplo, Moriá, né? Moriá, que é o Monte Moriá, que a gente tanto fala, que é um acróstico Macom Re Yah, ou seja, o monte, né? O lugar onde se vê o Eterno. Então, o lugar onde se vê o Eterno é justamente o Monte Moriá. Nós temos também um dos nomes do Eterno, Shaddai, Shomer, Daltot, Israel, ou seja, também é um acróstico. Então todos esses
nomes aparecem muitas vezes na Torá, né? O nome, o acróstico Amém, aparece muito nos escritos nazarenos, aparece mais nos escritos nazarenos do que em todo o Taná, porque Yeshua sempre começava a sua fala exaltando o Eterno, chamando ao Eterno, confiando no Eterno, demonstrando a sua confiança no Eterno, de que não é ele que estava ensinando, mas era o Eterno que estava falando através dele, né? E não como muita gente traduz, em verdade vos digo, né? Ou assim seja, não é esse o significado, mas, e muitas vezes nem é traduzido, muitas vezes nem é colocado esse acróstico nas traduções. Lo titá lecha asherá kol etzel misbach Adonai Elohecha asher ta'aseh lach. Não plante para você Asherá. O que é Asherá? Asherá, né? Asherá é o nome de uma deusa, né? Uma deusa pagã, uma deusa que era Samiramis. Deusa Samiramis era a mãe de Nimrod. A mãe de Nimrod, com quem ele casa posteriormente, né? E transforma ela numa deusa, assim como ele se transformou num deus, ela se transformou numa deusa, né? Então os dois foram os pais de Tamuz, né? Que também, né, foi um deus, né? O deus estrela, o deus que foi originado desse casal que se auto-intitulou Deus pagão. Então aqui nós temos a Trindade, o pai, a mãe e o filho, né, que foi depois inserido dentro de outras culturas, dentro de outras doutrinas, né, essa Trindade que vem desse paganismo, né, Então o Eterno diz: não plante para você Asherá, ou seja, não coloque para você uma planta para adoração, né, uma planta para adoração. Nós temos aqui, né, a palavra uma planta, né, uma planta ao lado do altar, ou seja, uma planta que vai ser adorada, né? Não coloque uma planta dessa ao lado de Elohim, do altar que fizeres a Elohim, né? O altar que fizeres para você adorar ao Eterno. Você só pode, então, servir ao Eterno, não vai servir a uma outra planta qualquer. Velotaquim errar e não ferija para você Matsevá, Asher Shaná Adonai Elohei. Não erija para você nenhuma coluna, porque detesta Adonai, o teu Elohim. Então, você não deve colocar uma planta para fazer, né, para fazer adoração a essa planta, nenhuma coluna deve ser adorada, nenhuma coluna deve ser colocada como objeto de adoração, porque Adonai detesta isso. Essa ideia da coluna foi a mesma ideia que Nimrod teve ao construir a sua torre, a torre de Babel, a torre da confusão, né? Quando o Eterno veio e confundiu todas as línguas, confundiu todos os povos, criou as 70 nações, né, que são antagônicas da nação que veio de Ever, né, dos Ivri, né, daqueles que são os que escolheram o Eterno. Então Nimrod queria construir uma torre que levasse da terra aos céus para substituir o Eterno. E nós temos isso até os dias de hoje. Por quê? Porque o ser humano, né, ele gosta dessa ideia, ele gosta dessa mística, dessa coisa de vamos criar uma forma de nos conectar com o Eterno, né? Vamos nos conectar com o Eterno erigindo um obelisco, né? O obelisco representa essa síntese desse pensamento de uma doutrina, né? De uma doutrina mística, que tem muito misticismo aqui dentro da história, do obelisco. É a própria ideia de Nimrod de conectar, né? De conectar a Terra, né?
de conectar a Terra aos céus, né? Aos céus, a mesma ideia que de Nimrod, né? De Nimrod de colocar uma torre que fosse conectar a Terra, né? A Terra com os céus. E o Eterno já nos deu isso na letra Vav, se você lembra lá no pedacinho da Torá, quando nós estudamos as letras, nós vimos o significado dessa letra Vav trazida, né? Trazida pelo Eterno como essa conexão dentro das palavras, e não um símbolo pagão como esse, né? Um símbolo pagão trazido por Nimrod. E existe aí na internet uma infinidade de explicações do obelisco, da sua relação com o masculino, com o princípio masculino, mas na verdade, né, só está se trazendo a simbologia de Nimrod, né, para o nosso dia. E em todas as culturas existe, né, existe a presença do obelisco em muitas cidades pelo mundo. Você vê obelisco aí em todo canto, né? Você vê, muitas vezes não na forma de um obelisco, mas na forma de uma torre que é muito famosa, né? Várias torres muito famosas colocadas em prédios aí para fazer, né, nos trazer essa conexão de Nimrod. A presença de Nimrod é até os dias de hoje. Muita gente nem sabe quem é Nimrod, mas segue aí os seus ensinamentos, né? Muitos obeliscos aí espalhados pelo mundo, né? E até representando aí religiões muito bem estabelecidas que trazem, que querem fazer essa conexão, que querem demonstrar que é através dessa conexão, desse símbolo de Nimrod, que se consegue atingir, né, atingir os céus. E hoje até muito famoso aí o foguete, né, o foguete que vai, né, nos levar da Terra aos céus, vai levar para outros lugares altos, onde vamos ultrapassar a nossa barreira da vida terrena, né? Então, todos esses símbolos são símbolos que o Eterno abomina, né? São símbolos que não deveriam existir na forma desses símbolos. E o mais detestado pelo Eterno e mais adorado pelas pessoas, né? Que tem data específica, que junta nesse símbolo o amor ao dinheiro, as festas fartas que envolvem a idolatria, né, que querem fazer transparecer um pouquinho de tzedakah no meio dessa festa, mas na verdade, né, é uma festa que o Eterno diz: não plante Asherá ao lado do trono do Eterno, e querem fazer com que essa festa então seja lembrada como uma festa do Eterno. Fizeram aí um monte de adulterações, né? E muita gente cultua e as mídias divulgam como se fosse uma festa maravilhosa, uma festa do Eterno, que nada tem a ver, né? Nada tem a ver com o Eterno, mas tem a ver lá com Nimrod, Asherá e Tamuz, né? Então aí nós temos aí o Tamuz aqui em cima, a estrela, né, a grande estrela, que é a tentativa de Nimrod de substituir o Eterno. E isso vinga até os dias de hoje, e a gente tem que tomar muito cuidado, né, muito cuidado de não se deixar levar por essa idolatria. Capítulo 17. Vou andar um pouco mais rápido agora, porque nós já estamos bastante avançados no horário. Não sacrifiques a Adonai teu Elohim touro ou cordeiro em que haja nele defeito, né? Que haja nele defeito. O que quer dizer isso, né? Que haja nele defeito? Por quê? Os animais que eram sacrificados ao Eterno eram animais que deveriam ser animais, lógico, animais adequados, animais kasher, animais que ruminam e têm o casco fendido, né? Sempre do sexo masculino, um boi, um touro, um cordeiro, um cabrito, né? Sempre animais perfeitos e animais que não tenham defeito algum, né? Por quê? Porque a pessoa que está fazendo o sacrifício,
ela está sentindo, né, ela está sentindo uma perda muito grande, né, uma perda muito grande que aquele sacrifício está levando a ela, porque ela tinha um animal, né, um animal perfeito que poderia render uma carne boa para alimentação, podia vender o seu couro por um bom preço, podia, enfim, ter um grande benefício por aquele animal, e quando ele sacrifica, ele está perdendo isso. Então, esse sacrifício tem que despertar nela, né, a vontade de nunca mais transgredir, nunca mais precisar sacrificar. Então é por isso que né, o animal tem que ser perfeito, sem nenhum defeito. Por quê? Porque a pessoa sinta, né, que senão, né, se ela der qualquer animal, qualquer uma cobra, um sapo, um rato, né, ele poderia dar esse animal para ele, né, para ele não significaria nada esse animal, e aí ele não está cumprindo, né, cumprindo com o objetivo do sacrifício. Porque o objetivo do sacrifício não é simplesmente matar o animal, né, é oferecer aquele animal como um corbã para você expiar o teu pecado, para demonstrar para o Eterno que você se arrependeu daquele e nunca mais vai transgredir daquela maneira. Toda coisa, né, a palavra davar, né, ela significa palavra, mas ela significa também coisa. Toda coisa, ou toda palavra ruim, né, ou seja, todo animal que tem um defeito, ou toda coisa ruim, quando você faz uma oferenda de algo ruim, pois é abominação para Adonai, o teu Elohim. Se você faz uma oferenda de uma coisa que é ruim, né, você não está pedindo perdão, ou seja, você não está se arrependendo do que fez. Então, se você ora ao Eterno, se você sacrifica ao Eterno, mas você não tem a justiça do Eterno no teu coração, se você não cumpre os seus mandamentos, isso é uma abominação, né? Não adianta ficar orando ao Eterno se você não tem, né, se você não tem dentro do teu coração a certeza de que está querendo melhorar, de que está fazendo tudo para melhorar, para não transgredir novamente, né? Então você precisa, né, colocar aqui, né, no teu coração, não só quando ele diz toda coisa, mas toda palavra que sai da tua boca sejam palavras verdadeiras, sejam palavras de justiça, que você leve, né, para o Eterno, demonstre para o Eterno que você se arrependeu e não mais vai cometer aquela transgressão. Se for encontrado no teu meio, em um dos teus portões, que Adonai, teu Elohim, dá para você, homem ou mulher que faça o ruim, o mal, aos olhos de Adonai, teu Elohim, para pecar na sua aliança. Nos teus portões, ou seja, na porta do teu coração, né, por onde entra a tua vida, por onde entra a vida dentro de você, por onde você entende o mundo, por onde você recebe tudo que está no mundo, a sede da tua consciência, do teu coração, né? Isso é o nosso portão, né? Mas aqui nós temos uma linguagem figurada, os portões da cidade, né? Mas na verdade a gente está falando os portões que entram no nosso ser, no nosso coração. E cansar-se de servir aos outros deuses, ou seja, você não quer mais seguir ao Eterno, você quer seguir aos outros deuses. Ou aquela pessoa, né, ela está revoltada contra o Eterno, ela não quer mais seguir ao Eterno, ela quer seguir outros deuses e se prostrar a eles. E se prostrar a eles e para o sol, para a lua ou para todo o exército dos céus. Então o Eterno já falou muitas vezes, né, que ele abomina as adivinhações, ele abomina os estudos do futuro, de previsão de futuro, então, de adoração do sol, de adoração da lua, de adoração de cada um dos planetas e das estrelas. E aí as pessoas colocam, né, o nome dos dias da semana de dia do sol, dia da lua, dia de Marte, dia de Mercúrio, dia de Vênus, dia de Júpiter, dia de Saturno, né? E aí bagunçam tudo isso, ou seja, desobedecem ao Eterno e fazem essa adoração, porque isso é uma forma de adoração. Cada vez que você fala Sunday, ou domingo,
o Monday, ou, em português nós não temos, graças ao Eterno, nós não temos esses nomes no nosso calendário, né? Mas nas outras línguas, cada vez que se fala isso, está, né, se prostrando a esses deuses pagãos, deuses que vieram da mitologia greco-romana, né? E foi dito para você, ou seja, e ouviste, você ouviu falar esse assunto, né? Você foi verificar, investigaste bem e viu que é verdade, e certo que se fez isso, essa abominação no meio do povo, essa abominação em Israel, aconteceu esse fato em Israel. Tirarás o homem ou a mulher que tiveram cometido essa coisa ruim ao teu portão, ou seja, tirará fora da cidade, fora do teu portão, e os apedrejem na pedra e morrerão. Né? Nós temos aqui a palavra Ba'avanim Vametu, né? E na pedra nós temos aqui o Sekaitan Ba'avanim Vametu, e serão lapidados, ou seja, serão mortos na pedra. Né? Então nós temos que entender aqui o que está se querendo dizer. Vamos apedrejar até matar. Essa é a orientação. Mas se você acompanhou o momento do hebraico dessa semana, né, isso não foi planejado, não. A gente não pensou nesse tema aqui, né? Mas se você viu o momento do hebraico dessa semana, você viu a grande relação que existe no hebraico entre pedra e filho. Né? Um filho de um homem representa aí a sua posteridade, a sua memória que vai ser levada à frente, o seu nome. Né? E a pedra representa também, né, também a manutenção, a permanência durante o tempo de toda aquela história, né? Então as pedras guardam a história, preservam a história. Então nós temos aí no hebraico uma relação muito forte, né, entre a palavra Even e Ben. Né? Nós temos aí as mesmas letras, a pedra e filho, representando a memória. Existe lá o momento do hebraico, né, que você vai ter aí uma aula maravilhosa para entender muito bem esse conceito. E quando se diz apedragem na pedra, significa o quê? Eliminem a memória, eliminem essa coisa ruim que aconteceu, apaguem isso do nosso livro, apaguem isso da história, tire isso da história, e as pessoas morrerão, essa pessoa morrerá. Por quê? Porque ela não vai, né, no Olam Rabá, ela não vai ter o direito de renascer no Olam Rabá. É isso que a gente entende nessa frase, né? Lapidar na pedra e morrerão. Lógico que se apedrejar vai morrer, mas aqui o Eterno está dizendo, vai acabar com a memória dela e ela não vai ser lembrada no Olam Rabá. Não é simplesmente, né, matar na pedrada, mas é fazer com que a pessoa, o que ela fez de ruim, a sua transgressão, não seja lembrada posteriormente. Né? Nós temos que lembrar, né, que no mundo antigo, principalmente na época de Yeshua, por exemplo, nós temos que lembrar que nós vimos na Torá isso, né, existia quatro maneiras das pessoas serem sacrificadas pela sua transgressão. Uma, nós vimos no exemplo de Tamar. Lembra quando Yehudá recebe a notícia de que ela está grávida, ele manda queimá-la. Então, uma forma de aplacar uma transgressão era pelo fogo, queimar. A outra forma era pela espada. Né? Então, nós vemos em vários momentos que as pessoas eram mortas à espada. A outra maneira é justamente, né, pendurar o corpo numa árvore, ou seja, pelo enforcamento, enforcava-se sobre uma árvore e a pessoa morria. E o quarto método era apedrejar, ou seja, lapidar pessoas com pedra. A questão de Yeshua, por exemplo, o
assassinato de Yeshua, não foi por nenhum desses 4 métodos, foi pelo método criado pelos romanos, que era fazer com que a pessoa ficasse presa a um madeiro, a uma coluna de uma árvore, um pedaço de madeira, a pessoa era pregada pelas mãos e pelos pés nessa árvore. E posteriormente, Constantino sonhou com uma cruz, Yeshua sendo pregado numa cruz. Na cruz não existia naquela época dos romanos. Os romanos é que promoveram a morte de Yeshua, não foram os judeus, como muita gente acredita até os dias de hoje. Porque se tivessem sido os judeus, seriam por fogo, pela espada, pelo apedrejamento, ou seria pelo enforcamento. O método de crucificação você não encontra na Torá, você não encontra no Taná, você só encontra nos escritos nazarenos, quando os romanos crucificam Yeshua. Pela boca de 2 testemunhas, Alpishinei Odim, pela boca de 2 testemunhas ou 3 testemunhas, morrerá a morte, ou seja, a pessoa vai morrer sendo acusada por 2 testemunhas no mínimo. Se uma só aparecer, a pessoa não pode ser morta, não morrerá pela boca de um testemunho. Então sempre tem que ter 2 testemunhos, um testemunho de acusação, um testemunho de defesa, não pode ser sempre uma só testemunha, ou as testemunhas que viram, que viram o que aconteceu, que pode exemplificar o que aconteceu, que podem dizer o que aconteceu, porque é melhor soltar um culpado do que punir um inocente. Então sempre foi essa a visão, a visão que nos traz a Torá. E até os dias de hoje, se você olhar nos julgamentos de hoje, presidido pelos juízes de hoje, você tem um advogado de defesa, um advogado de acusação, as testemunhas de defesa, testemunha de acusação. Não tem só um advogado presente, não pode ter só um presente. Você tem que ter os 2 para que o juiz julgue com a justiça do Eterno. A mão das testemunhas estará sobre ele, do princípio até a sua morte, e a mão do povo no final. Ou seja, o primeiro a apedrejar é a testemunha. Então isso para evitar que a pessoa cometa um falso testemunho. Olha a responsabilidade, porque a pessoa vai lá, fala mal do próximo e some, casca no cerrado, como se diz, desaparece, e aí o outro é culpado, é julgado culpado e é morto, e aí aquela pessoa sumiu. Então ela tem a responsabilidade, ela vai ter suas mãos sujas por ter promovido a morte de um inocente, derramado um sangue inocente, ou seja, ela foi a primeira a lapidar, a jogar pedra naquela pessoa que ela está cometendo um perjúrio, ou seja, ela está dando um testemunho falso. Caso o testemunho seja verdadeiro, ela não vai ter culpa nenhuma, ela não vai ter culpa de estar promovendo a tirar a primeira pedra, como todos lembram que Yeshua falou, quem for isento de pecado, que atire a primeira pedra, ou seja, que seja a testemunha inicial, que seja a testemunha que vá julgar, que vá julgar essa mulher dizendo que ela é adúltera. Então aquele que não tem culpa no seu coração, que atire a primeira pedra, ou seja, aquele que testemunha que não é tal testemunho de que ele é puro, que ele faça isso, e exterminarão o mal do teu meio. Caso surja no teu meio palavra para julgamento entre sangue por sangue, entre lei por lei e entre lesão por lesão, palavra de disputa no teu portão, te levantarás e subirás para o lugar que escolheu Adonai, o teu Elohim.
E virás aos Coanim Leviim e ao juiz que estiver nos dias. Por quê? Porque naquele dia vai ter um juiz julgando. Naquele dia vai ter um juiz que vai estar, né, fazendo o julgamento de acordo com a Torá. E ao juiz que estiver nos dias, a eles exigirá e falarão para você as palavras do julgamento. E farás na boca das palavras, conforme as palavras que disseram para você, porque o juiz, né, e os sacerdotes vão julgar de acordo com a Torá do Eterno. No lugar que escolheu Adonai, e observarás para fazer tudo o que te instruiu. Pela boca do ensino, pela boca da Torá, que ensinaram a você e todos os juízos que te disseram farás. Então nós temos aqui a palavra Alpi HaTorá, pela boca da Torá, pela boca do ensino, né, que ensinaram. Aqui nós temos a palavra Yoruha. Yoruha é a raiz, né, é a raiz da palavra, a palavra Torá. A raiz da palavra Torá é essa palavra que ensinar, e tudo que eles ensinaram você farás. Não desviarás da palavra que te disseram para a direita ou esquerda. Então você tem aqui um caminho, né, um caminho com três direções, uma que te leva, né, para a iluminação do Eterno, e você tem um caminho à direita, né, o caminho Yamim, Binyamin, filho da direita, e você tem a esquerda. Então você recebeu orientação para ir por aqui, você não vai por ali, né? Você não vai por aqui, nem vai por aqui, né? Então você tem que ir no caminho, né? No caminho que te indicou o juiz, os sacerdotes, que é o caminho do Eterno. A palavra Shmol, palavra esquerda, né? Ela se transformou na nossa língua na palavra esmola, né, que a mão direita não veja o que a mão esquerda está fazendo, né, que a mão esquerda não veja o que a mão direita, saiba o que a mão direita está fazendo. Então, se você faz justiça com a mão direita, a mão esquerda não precisa saber, ou seja, você está fazendo isso de teu coração, você está fazendo da tzedakah, você está fazendo a justiça, né, você está aplicando a justiça. Então, que a outra mão não saiba o que está fazendo. E aí, essa palavra se tornou, né, a palavra esquerda, a palavra shmol, né, se transformou na palavra esmola até os dias de hoje. E o homem que agir na maldade, não ouvindo ao Cohen, que está ali para servir a Adonai, o Cohen serve ao Adonai. O Cohen existe para servir ao Adonai. Adonai pegou os levitas, os Coanim, para servirem a ele. Ou ao juiz que foi designado pelo Eterno, o juiz é designado pelo Eterno, morrerá o homem e exterminarás o mal da face da terra. E para terminar, todo o povo ouvirá e temerá e não agirá com malícia, ou seja, não cometerá a mesma transgressão novamente. Então, quando se apedreja, é justamente para acabar, né, acabar com aquela história, acabar com aquela ação ruim, aquela ação que desagrada aos olhos do Eterno. E aí, né, o povo vai entender que aquilo não deve ser feito, o povo vai entender que deve seguir os ensinamentos do Eterno, os ensinamentos da Torá. Vamos agora recitar a Birkat Kohanim, né, com Moré Haimson. Yevarechecha Adonai Veish Merecha Yair Adonai Panav Elicha Vichonika Isa
Adonai panav elecha veyasem lecha shalom veyasem lecha shalom yevarechecha Adonai veish merecha Yair Adonai panav elecha v'chunika Yisa Adonai panav elecha v'yaseh lecha shalom v'yaseh lecha shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça Adonai o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante Adonai o seu rosto sobre ti e te conceda shalom. Paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Shem Yeshua Mashiach, em nome de Yeshua, ungido do Eterno. Amém. Elohim Melech Neeman, Elohim é Rei fiel. Shalom, shalom. Amanhã retornaremos por volta das 10 horas. Acompanhe aí no canal o horário, né? Podemos começar um pouquinho mais cedo. Vamos ficar atentos aí ao YouTube, né? Podemos começar um pouquinho mais cedo, mas a princípio às 10 horas estaremos de volta. E se você perdeu algum pedaço, se você quiser ver de novo, o material todo fica disponível no YouTube. Então, todo o material que a gente produz, todos os vídeos, são mais de 1000 vídeos aí produzidos de estudos do Tanar, dos escritos nazarenos. Então você tem aí muito material para estudar, né, de anos anteriores, com outros morim. Cada morim tem uma abordagem um pouco diferente, aí pode trazer para você ensinamentos de forma diferente, você aprofunda o teu conhecimento estudando com um morim, com um moré diferente do outro, né? Então o material está tudo aqui no Telegram e no YouTube, né? No YouTube os vídeos, e no Telegram o material impresso, né, em PDF, fotos, as músicas que a gente coloca aqui, né? Tá tudo aí disponível para você usufruir, para você estudar, para você compartilhar com aquelas pessoas que você tem afinidade. Só não pode comercializar, né, todo o material que nós recebemos aqui, recebemos do Eterno, compartilhamos de coração com você e pedimos então que você faça a mesma coisa, compartilhe de coração. Vamos ouvir a música Pshet Kemer, né? E vamos aqui também, né? Vamos então nos preparar para amanhã, né? Amanhã cedo no Shaharit, falar um pouquinho sobre os reis, né? Sobre os reis que vão substituir os juízes, os reis que o povo pedirá que esses reis substituam os juízes, ou seja, o povo pedirá da mesma maneira que lá da Torre de Babel, que o povo se rebelou contra o Eterno, aqui o povo vai se rebelar novamente, né? Vai pedir para eliminar os juízes e que quem o julgue sejam os reis. E aí, né, devem estar arrependidos até o dia de hoje, estamos arrependidos até o dia de hoje, mas temos que continuar na nossa caminhada para que os juízes sejam restabelecidos na face da terra. Shalom, shalom. Nos vemos amanhã às 10 horas.
השתיקות, אני אוהב את שתיקתך שהיא יפה, שהיא סולחת, שהיא קולחת כמו הידה ומשיר, ללא מילים עץ נשיר, ללא עלים, שתיקה של אהבה. אני אוהב אותך בשקט, כמעט בסוד, רק עוד ועוד ממך לצקת אל תוכי, רק עוד ועוד. מכל הצחוקים אני אוהב רק את צחוקך שהוא פורץ ומתבדח, ללב נוגע כמו היה הוא פרחם, הדין ברח ללא מגן, צחוקך שלך הוא צחוק של אהבה. אני אוהב אותך בשקט, כמעט בסוד, רק עוד ועוד ממך לצקת אל תוכי, רק עוד ועוד. מכל הדמעות אני אוהב את דמעתך שהיא רכה ולא טובעת, כמו יודעת את הסוף המתקרב. שלום שלום לב אל לב, דמעת חלום, דמעות של אהבה. אני אוהב אותך בשקט, כמעט בסוד, רק עוד ועוד ממך לצקת